ouvintes! Bem-vindos a mais uma história do nosso extraordinário, magnífico, inigualável podcast Crime! Aqui quem vos fala é Detley. Sou uma curiosa que toda sexta-feira às 20 horas conta um crime baseado num fato real. Antes de mais nada, muito obrigada aos likes, comentários e inscritos no nosso último podcast. Eles nos motivam muito e ajudam o canal a continuar crescendo. Divulguem para o papagaio, para o periquito, para o vizinho, divulguem, isso ajuda muito. No último podcast falamos dos isqueiros que os soldados americanos usados no Vietnã. Durante a guerra, os soldados decoravam seus isqueiros com figuras cômicas, caveiras, declarações sarcásticas. Esses isqueiros eram os verdadeiros amuletos da sorte. Mas também foram usados em brutais missões Zippo. Hoje falaremos de 6 meses no inferno da fome. Eles quase morreram de fome, voluntariamente. Em 1944, 36 jovens se expuseram à desnutrição extrema por 6 meses. Eles suportaram queda de cabelo, edemas, depressão, num experimento torturante em nome do governo. E lentamente perderam a cabeça. Ele cortava a madeira obsessivamente. Pelas janelas, ele podia ouvir as vozes das 2 senhoras para quem estava trabalhando no quintal e o raspar dos talheres nos pratos de porcelana. Ele mal podia se concentrar. Ele imaginava com prazer o que elas poderiam estar comendo. Pudim, sorvete, bolo. Na verdade, não importava, porque uma coisa era certa. Ele não iria comer nada daquilo de qualquer maneira. Apressadamente, ele continuou cortando para afastar os pensamentos. Mas simplesmente não funcionava. A essa altura, Sam Lake já se assemelhava a um esqueleto ambulante. Seu rosto e estômago estavam afundados. Suas pernas pareciam tão finas quanto palitos de fósforo. Ele estava morrendo de fome há meses. Ele havia suportado estoicamente seu martírio. Mas naquela noite, no final do verão de 1945, seus fusíveis de repente explodiram. Ele calmamente colocou os 3 dedos médios de sua mão esquerda sobre o bloco de madeira, deu um golpe com a machado e acertou. 3 dedos ensanguentados caíram na terra. Eles foram sua passagem para o hospital, onde havia uma ração razoável de alimentos. Então, ele desmaiou. Meu Deus, estou torturando-a! Exclamou Ansel Case quando soube do incidente. O diretor do laboratório de higiene pessoal da Universidade de Minnesota foi o responsável pela situação deplorável de Sam Lake e de outros 35 homens. Ele estava sob os cuidados do médico desde outubro de 1944 e passaram fome quase até a morte por 6 meses a serviço da ciência. O experimento de inanimação de Minnesota levava os participantes regularmente a seus limites físicos e mentais. Mesmo assim, eles continuavam, inclusive Leque. Para ele, o experimento havia se tornado uma missão pessoal. As terríveis notícias sobre milhões de pessoas famintas na Europa também chegaram aos Estados Unidos. Nos últimos anos de guerra, Rússia, Holanda, Grécia, em muitas regiões, a população estava lutando contra a fome.
o governo em Washington se perguntava qual seria a melhor maneira de alimentar todas aquelas pessoas desnutridas. Mas também, como os corpos e as mentes das pessoas famintas mudariam e que impacto isso poderia ter na sociedade e na política europeia? Ansel Keys era o homem que deveria encontrar as respostas para essas perguntas. Mas primeiro ele precisava de cobaias que participassem de um experimento desse tipo. Então, com o slogan "Você passará fome para alimentar eles melhor", Keys fez publicidade e deixou claro que o experimento era de natureza principalmente humanitária. Ele visava especificamente os objetores da consciência, porque esperava que eles fossem os mais propensos a responder. Para muitos deles, era difícil suportar o ostracismo social que sofriam como supostos desertores. Portanto, o pesquisador supôs que eles ficariam gratos por uma oportunidade de contribuir com o esforço de guerra sem pegar numa arma. E não é que os cálculos de Kay deram certo? 400 homens se candidataram e ele selecionou desses 36. Todos eles estavam cheios de entusiasmo. Foi uma oportunidade de fazer algo que exigia sacrifício real, disse mais tarde Henry Schauberg, cobaia do teste. Esse idealismo persistiu até o final do experimento, mesmo entre aqueles que mal podiam ainda suportar as dificuldades. Por exemplo, quando Legg estava deitado no hospital com a mão enfaixada e falou com Kay pela primeira vez após a sua automutilação, ele literalmente implorou ao médico que não o expulsasse do experimento. "Pelo resto da minha vida, vão me perguntar o que fiz na guerra. Esse experimento é minha chance de dar uma resposta honrosa a essa pergunta." Em novembro de 1944, os 36 homens, todos na faixa dos 20 e poucos anos, mudaram-se para o laboratório. Durante os primeiros meses, eles foram submetidos a exames médicos e alimentados normalmente. Em 12 de fevereiro de 1945, a grande inanimação finalmente começou. Em vez de 3.400 quilocalorias por dia, eles recebiam apenas 1.500. Isso divididas em 2 refeições magrinhas, uma pela manhã e outra pela noite. E o cardápio ainda sempre era o mesmo: repolho, nabos, batata e pão. Os efeitos psicológicos e físicos demoraram apenas algumas semanas para aparecer. A primeira coisa que os participantes do teste perderam foi a libido. Dia após dia, eles ficaram cada vez mais emocionalmente entorpecidos. Seus olhos ficavam vazios. Quase nenhum dos homens conseguia se concentrar por um período de tempo. Em pouco tempo, havia 36 figuras completamente apáticas e deprimidas sentadas na sala de estar, que não se interessaram pelas maneiras à mesa ou pela higiene pessoal, e muito menos por seus companheiros. "Sinto vontade de me isolar cada vez mais dos outros, alguns dos quais apresentam um comportamento absurdo." Todos pareciam estar perdendo suas habilidades sociais, escreveu Lester Glick, cobaia do teste, em seu diário, 24 de abril de 1945. A deteriorização física se instalou com a mesma rapidez. Os homens desenvolveram edema por todas as partes. A temperatura corporal caiu ligeiramente e eles congelaram mesmo no meio do verão. Sua frequência cardíaca diminuiu para 30 a 40 batimentos por minuto. Eles também se queixaram de tonturas, zumbido constante no ouvido, cansaço extremo e perda de cabelo. Em média, os participantes do teste perderam 1/4 do seu peso corporal. Primeiro, perderam a gordura, depois, músculo,
Logo, suas coxas estavam tão gordas quanto seus magros braços costumavam estar. As tarefas diárias que tinham que fazer na lavanderia, no laboratório ou nos quartos de dormir tornaram-se cada vez mais difíceis. Quase ninguém aproveitava a oportunidade para assistir às palestras na universidade. E era apenas com agonia que eles mantinham a caminhada semanal de 36 quilômetros. Toda a vida e os pensamentos dos participantes estavam concentrados em apenas uma coisa: comida, 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 comida. Parece que meus ossos, meus músculos, meu estômago e minha mente se uniram em um desejo de comer, 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 observou Glick em 10 de maio de 1945. Inicialmente, todas as cobaias tinham permissão para circular livremente pela cidade. No entanto, quando um deles se empanturrou secretamente de sorvete, foi introduzido o chamado sistema de amigos. Para garantir que estivessem sempre sob supervisão, os homens só podiam sair em duplas e usavam essa oportunidade para visitar amigos e conhecidos. Como Sam Legg no final do verão, com duas senhoras para quem ele cortava lenha regularmente. Quanto mais miserável era a sua condição, mais eles atraíam a atenção do público. As revistas locais, Minneapolis Star Journal e St. Paul Dispatch, agora acompanhavam o experimento com reportagens e assim também atraíam o interesse para a mídia nacional. Em 30 de julho de 45, a revista Life publicou uma história ricamente ilustrada, intitulada Homens Passam Fome em Minnesota. Objetores de consciência se voluntariam para participar de um experimento de fome, para experimentar o problema alimentar europeu. No final, os 36 objetores de consciência realmente experimentaram um pouco do reconhecimento social que esperavam. No final de julho de 1945, finalmente chegou a hora. A chamada fase de reabilitação começou. As calorias foram lentamente aumentadas novamente e a dieta normalizada. Mas a euforia dos participantes do teste durou pouco. O período de reabilitação foi pior para mim do que qualquer outra coisa, lembrou Roscoe Hinckley mais tarde. Tive sérios problemas porque não sentia que minha condição estava melhorando, disse ele. O mesmo aconteceu com muitos. Inicialmente, eles perdiam ainda mais o peso à medida que os depósitos de água diminuíam. E a tontura e o zumbido nos ouvidos desapareceram lentamente. Recuperar-se da desnutrição não é tão fácil quanto parece, resumiu Case no New York Times em junho de 1946. Pílulas de vitamina e proteínas por si só não são suficientes. Você simplesmente precisa de muitas calorias. Um homem adulto precisa de cerca de 4.000 calorias por dia para se recuperar. No entanto, as descobertas de Kay chegaram tarde demais para a Europa. Passariam mais 4 anos até que ele analisasse todos os dados e o publicasse em 1950 no livro de quase 1.400 páginas, o livro intitulado A Biologia da Fome Humana. Nessa época, entretanto, a fome na Europa já havia sido superada há muito tempo. No entanto, a conclusão política que o pesquisador tirou do experimento de fome em Minnesota ainda é válida para hoje. Não se pode ensinar democracia a pessoas famintas. Com licença, que eu vou lá comer um pouquinho.